Dando início à sessão do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, começando com o nosso querido vice-presidente e corregedor, desembargador Francisco José Meche, doutor Silvio Ronaldo Moraes, doutor Gerson Fischmann, desembargador federal Thompson Flores, desembargadores eleitorais Amadeu Butelli e desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes, saudando a todos os desembargadores que compõem o nosso plenário, saudando ao doutor Fábio Venzon, nosso muito digno procurador regional eleitoral, saudando aos advogados que vão atuar hoje, doutor Giovanni Bortolini, José Luiz Blazac, Júlio Sereguini e Roger Fischer, e uma saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os funcionários da casa. E uma saudação especial àqueles que nos assistem. Dando início aos julgamentos, o primeiro da pauta é um mandado de segurança e agravo regimental interno da relatoria do desembargador Amadeu Henrique Ramala Butelli, que pedi vista. E esse diz respeito aqui aos doutores Blazac e Júlio César Sereguini. Eu pedi vista essencialmente porque é um tema que, para mim, é difícil, né? Eu sou de uma outra geração, então, quando começa a tocar na questão da informática e seus anexos, sempre, para mim, tem uma maior dificuldade de compreensão, e por isso, essencialmente, pedi vista. E pedi socorro, auxílio, à assessoria, não é? E o projeto de voto que vou sintetizar, ele se deve, quero aqui registrar publicamente o agradecimento ao doutor Rafael, hoje secretário da Corregedoria, né, uma das maiores capacidades do nosso tribunal, ao doutor Rogério Vargas, que eu também sei que colaborou com o doutor Rafael, e ao professor Basílio, que também nos prestou auxílio na elaboração desse voto, até atendendo uma oportuníssima sugestão do doutor Fábio Venzon. Então, colegas, o voto, a minha contribuição é mínima a ele, né? Recebi esse apoio que penso até, e aí já trocando uma ideia para os colegas, já deixando uma ideia, de dotarmos o nosso tribunal de uma assessoria muito específica nessa área, para nos ajudar. E aqui a pessoa que teríamos que aproveitar é o professor Basílio, não é? E que esse tipo de assessoria seja possibilitado a todos os desembargadores, né? E que criando uma ideia que eu peço aqui a contribuição de todos, oportunamente vamos ver se materializamos isso, um tipo de assessoria qualificada, né, nessa área. E nós temos uma pessoa muito qualificada, que é o professor Basílio, que então temos que aproveitá-lo nisso, né? Nisso e em outras áreas em que ele também tem um conhecimento muito específico. Aqueles que já conhecem o trabalho do professor Basílio sabem ao que eu me refiro. Então, vamos aproveitá-lo oportunamente. Bem, então, feito esse registro por dever de justiça, a contribuição essencial que recebi, ao menos... o doutor Daniel Vobeto também ajudou, o nosso diretor de TI também ajudou nisso aqui. Portanto, alguns termos de informática que tem aqui no voto podem ter certeza que não são meus, né? Bem, eu vou sintetizar o voto, né? Eu começo historiando, então, os fatos processuais, não é? E no que importa aqui, digo o seguinte. Digo eu o seguinte aqui. Passo sobre as questões sobre PROV, o CPC, e trato aqui da resolução TSE 23601 de 2019, que toca quanto às representações, mas é aplicável até por analogia ao nosso caso. Representações do artigo 96 da Lei 9.504, determinando que a petição inicial da ação relativa à propaganda irregular seja instruída, pelos de não conhecimento, no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço de postagem, URL,
ou, caso inexistente essa, a URI ou URN, prevendo também que a prova seja feita por qualquer meio admitido em direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que é acessada a página da internet. Eu recordo que, quanto a essa necessidade de identificação da URL, URI, nós tivemos aqui um precedente da relatoria do desembargador Miguel, em que até o desembargador Miguel tinha um projeto de voto e depois alterou com o fundamento da não identificação da URL. Prossigo, então. Embora na hipótese em análise não se esteja diante de representação, os comandos constantes na resolução de regência a que me referi sejam direcionados a possibilitar que o juiz verifique a efetiva disponibilização do conteúdo e a identificação do eventual ofensor, mostra-se evidente que o ônus da prova da existência da publicação caberia ao autor, pois na espécie não se vislumbra peculiaridade a justificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Por conseguinte, é possível tomar como regra aplicável ao caso em análise que a responsabilidade pela produção da prova é, portanto, do autor da ação, salvo se comprovada peculiaridade que justifique ser impossível ou excessivamente difícil o cumprimento do encargo. E aí aplicaríamos aquela teoria das cargas dinâmicas da prova, né? Que o novo CPC, em parte, acolheu. Hipótese não descrita nas decisões da AGE que examinei. Tomando a questão por outro lado, é sabido que o Marco Civil da Internet, agora começa a tratar do Marco Civil, Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, limitou a responsabilidade dos provedores de aplicações de internet, estipulando prazos para o armazenamento de dados e prevendo que sejam mantidos os registros de acesso a aplicações de internet, registros de acesso a aplicações de internet, artigo 15. E os registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet, artigo 22. Portanto, os registros de acesso ou de acesso a aplicações. Os artigos 15 e 22 da referida lei definem, então, quais as informações que devem ser mantidas e, por consequência, fornecidas sob ordem judicial pelos provedores de aplicação. A enumeração desses dados está relacionada à necessidade de obtenção de meios para que se possa, eventualmente, identificar usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada. Então, essencialmente, fica no campo da definição da autoria. Transcrevo o artigo 15 e reporto-me ao artigo 5º, inciso 8º do Marco Civil da Internet, que, por sua vez, elucida o que vem a ser registro de acesso. Registro de acesso à aplicação da internet. 2 pontos. O conjunto de informações referentes à data e hora do uso de uma determinada aplicação de internet e a partir de um determinado endereço IP, a impressão digital do computador. Né? Os registros de conexão e de acesso a aplicações são informações essenciais para permitir a localização do terminal e do indivíduo que utilizava para a perpetração de ilícitos na internet. É dizer, em outras palavras, o Marco Civil da Internet obriga a guarda desses dados, objetivando possibilitar a identificação de usuários da internet pelas autoridades competentes mediante ordem judicial. E aqui transcrevo parte do voto proferido pela ministra Nancy Andrighi no Superior Tribunal de Justiça Respital. Sigo. Ademais, o artigo 13, parágrafo 2º do Decreto 8.771, de 2016, que regulamenta a Lei 12.965, estabelece como diretriz que os provedores de aplicações da internet devem reter a menor quantidade possível de dados pessoais, comunicação privada e registro de conexão e acesso à aplicação, os quais deverão ser excluídos tão logo a finalidade de seu uso, tão logo atingida a finalidade de seu uso, ou encerrado o prazo determinado por obrigação legal. Evidentemente
Existem exceções às regras de guarda de dados, e essas dizem respeito à ocorrência de ilícitos, especialmente de natureza criminal. De acordo com os dados públicos divulgados pelo Portal de Estatísticas e Infográficos Statista, o grupo Facebook, entre os aplicativos Instagram, WhatsApp, Messenger e aquele que dá nome à empresa, tinha, somado até o ano de 2020, aproximadamente 3,45 bilhões de usuários no mundo todo. Isso é o nosso pessoal da informática contribuindo para o voto. Para manter o sistema funcionando de forma que todo esse contingente possa realizar postagem e interagir com o conteúdo em rede, a empresa cria regras, denominados termos de uso da aplicação. Isso se justifica, pois evita que haja frustração quanto aos serviços prestados aos usuários. Por essa razão, as regras devem ser e são claras, embora quase nunca lidas pelos usuários. Isso é o pessoal da TI, a mágoa do pessoal da TI aqui sendo exteriorizada, né? Atualmente, um dos usuários que nunca lê sou eu. Atualmente é possível conhecê-las acessando o site, que eu transcrevo aqui, o site que diz resumo, as permissões que você concede. E destaco aqui, quando você excluir o conteúdo, ele deixará de estar visível para outros usuários. No entanto, ele poderá continuar a existir em outros locais, nos nossos sistemas, quando a exclusão imediata não for possível devido a limitações técnicas, ou ainda cumprir uma obrigação legal, como a preservação de provas, ou atender uma solicitação de autoridade judiciária ou administrativa, de aplicação de lei ou de uma norma governamental. Neste caso, o conteúdo será mantido apenas pelo tempo necessário para os fins para os quais ele foi retido. A duração exata variará a cada caso. Assim, em resumo, quando um usuário exclui os dados que publica no Facebook, eles serão, via de regra, eliminados imediatamente. As exceções para manutenção no servidor do Facebook do conteúdo exclusivo pelo usuário estão listadas no próprio texto, que acima constou, sendo a mais comum a ordem judicial para preservação de provas. Entretanto, as partes que litigam em um processo em que existam provas digitais a serem utilizadas devem ser diligentes, de forma a realizar o registro bilateral dos documentos por meio de atas notariais, carimbo de tempo com assinatura digital ou ainda nos bancos de dados em blockchain, isso porque, uma vez apagadas, não há como recuperar tais dados. Outro sim, sendo ainda mais diligente, devem as partes solicitar por meio de produção antecipada de prova, artigo 381 do Código de Processo, ou por meio de requisição em pedido liminar, a manutenção do conteúdo de perfis e mídias sociais. Há, inclusive, uma ferramenta própria para essas solicitações à disposição do Judiciário, denominada Facebook Records, por meio da qual o magistrado pode determinar, a pedido do investigante, a manutenção de dados específicos de uma conta, objeto de investigação judicial, conforme nos ensina Alessandro Barreto, e transcrevo aqui a parte do texto, do professor Alessandro Gonçalves Barreto. Em termos técnicos, a exclusão imediata dos dados dos usuários pelo Facebook é facilmente explicável, pois para cada byte suficiente para guardar uma letra que o Facebook mantém de todos os seus usuários do planeta, temos o equivalente a 4 petabytes de dados por dia, ou seja, 4 milhões de gigabytes, além da violação à Lei Geral de Proteção de Dados, em razão da ausência de justificativa para a manutenção de uma informação apagada pelo usuário, mas mantida sem hipótese legal de tratamento pela plataforma responsável pela aplicação. Essa referência aqui à Lei Geral de Proteção de Dados atribui ao professor Basílio. Se houver disposição judicial que determine que o Facebook mantenha o conteúdo de todos os usuários por determinado período de tempo, mesmo após o desejo de exclusão efetivado pelo titular do dado, haverá ônus ilegal imposto à empresa, pois, além de violar a Lei Geral de Proteção de Dados, gera obrigatoriedade de vultoso investimento financeiro, certo de que a publicação de uma única imagem em média resolução, com tamanho aproximado de 1 megabyte, multiplicada pelo número de usuários da aplicação no mundo, exigiria a instalação de bancos de dados de tamanho elevado,
além dos já existentes, para manter os dados que a lei obriga a preservar. Por isso que essa limitação dos registros a preservar tem a ver com a própria equação da condição técnica, da condição financeira e da condição de razoabilidade na mantença de dados assim que podem até implicar em retardo no funcionamento do sistema. A necessidade de valorização de provas digitais vem se tornando cada vez mais comum no judiciário brasileiro, e essa análise será sempre caso a caso. Nos autos em discussão, é importante salientar que o caso se diferencia das situações investigatórias próprias da polícia administrativa. Isso porque, quando no bojo de uma investigação policial, um delegado requer a preservação e ou apresentação de publicações, via de regra acompanhadas da entrega de registro de conexões, muito provavelmente ele tem como fundamento o fato das publicações estarem em modo privado, situação em que apenas parte selecionada do público, próximo ao proprietário da conta na mídia social, tem acesso a esse conteúdo. Observe que o requerimento é no sentido de preservar ou apresentar algo que ainda existe no ambiente digital, mas não está a todos acessível. Ao contrário, no caso concreto, pede-se que o provedor de aplicações apresente informações que ele não detém, ou por terem sido apagadas pelo titular, ou por não lhe ter sido previamente determinada a preservação. Do mesmo modo que um delegado solicita no bojo da investigação a manutenção de uma prova, poderia o autor dessa ação de investigação se utilizar da mesma diligência, e até mesmo em procedimento cautelar anterior à apresentação da AIGE, ter requerido a preservação das provas de que dispunha o Facebook. Não tendo sido tomadas essas providências, torna-se impossível recuperar o que já tinha sido excluído do ambiente digital, tornando-se obrigação impossível ao Facebook e ao impetrante. O deslinde da questão, portanto, gira em torno da existência das publicações no momento em que fora proferida a ordem judicial. É um tema que eu tive muito cuidado em examinar. No momento em que proferida a ordem judicial de exibição das provas digitais pelo provedor do conteúdo, ora impetrante, sem que antes lhe houvesse sido dirigida a ordem de preservação dos dados das contas investigadas. Outro sim, como já foi dito, o deslinde, a solução do feito, está em se definir se houve ordem para preservação de provas e se essa ordem, bem como a determinação de encaminhamento de dados dirigida ao Facebook, deu-se antes da exclusão das postagens pelos titulares das contas naquelas mídias sociais. Aqui eu pedi, inclusive, uma especial atenção ao Dr. Rafael que fizesse essa checagem. Se a ordem para preservação e apresentação dos dados ocorreu antes da exclusão pelos titulares, o grupo Facebook pode e deve apresentar as informações, se recebeu o comando antes da exclusão. Contudo, se as partes interessadas não foram diligentes em fazer a prova antes da sua exclusão no ambiente digital, não cabe ao Facebook, mero provedor de aplicação, receber tal ônus. Mesmo correndo o risco de ser repetitivo, em razão de aspectos tecnológicos do caso em tela, repiso, deveriam as partes ter solicitado a preservação das provas em pedido liminar, em produção antecipada de provas, ou ter registrado em meios digitais aptos, que poderiam fazer. Não o tendo, poderiam ter requerido ao juiz a determinação do Facebook pela preservação dos dados em limine litis, momento em que o próprio magistrado teria condições de determinar online do seu gabinete, acessando a plataforma www.facebook.com/records. Nada disso tendo sido feito, é ônus que não incumbe ao provedor. Desculpe. Nada tendo sido, não o tendo feito, poderiam ter requerido ao juiz a determinação do Facebook, etc. Nada disso tendo sido feito, é ônus que não incumbe ao provedor de aplicação manter e apresentar tais dados, mesmo porque há grande chance deles nem sequer existirem, tornando-se obrigação impossível. Esse procedimento de preservação dos dados não efetuados nos autos horas sobre a prestação por esses TRE, foi motivo de atenção e voto preferido pelo ministro desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Leis no julgamento realizado pelo Tribunal Regional da 4ª Região, mandado de segurança tal,
Na cópia em que se encontra no documento ID tal, desses autos é possível verificar que se discute sobre, aspas, perfil preservado de Kelly Rosa da Silveira, fecha a citação. Aliás, a viabilidade de preservação dos dados a pedido de autoridades também justifica que a empresa alerte seus usuários sobre a possibilidade de coletar e manter informações pessoais. Analisando os documentos juntados ao processo, ao menos do que se tem notícia, nunca se postulou a preservação dos dados e de comunicações. Além de surgir dos autos de mensagens, ora sobre apreciação, foram apagadas antes do primeiro encaminhamento ao Facebook. Quando ele recebeu a ordem, já estavam eliminadas. As mensagens objeto do pedido de dados não eram privadas, de forma que o interessado que capturou a imagem de tela poderia ter diligenciado como visto no sentido de comprovar sua existência por outros meios, além daqueles constantes nos autos, a caso julgado, se necessário. Teria como. E é corriqueiro isso, né? Assim, com o fundamento dos artigos 15 e 22 da Lei 12.965, considerando as circunstâncias já mencionadas, tem que o impetrante não pode ser obrigado a fornecer dados diversos dos registros de conexão ou dos registros de acesso a aplicações da internet. Destaco que isso não impede que se solicite o fornecimento de todos os dados disponíveis sobre usuários determinados, caso o julgador entenda pertinente e na forma da lei, mas sem impor que o provedor comprove que não possui prova negativa, informações além daquelas estipuladas legalmente. Nesses termos, considerando a estreita via do mandado de segurança e o limite de cognição imposto, divirjo do eminente relator quanto à concessão da segurança no condizente de mensagens, conteúdos de mensagens já removidas. E, por consequência, né, trato também da questão da multa, que estou aqui, e é uma consequência lógica, afastando. Então, o voto fecha nas seguintes disposições. Conheço do agravo interno imposto pela coligação Estamos Juntos Porto Alegre, rejeitando a matéria preliminar e no mérito de prover do recurso. E, segundo, conhecendo o mandado de segurança impetrado por Facebook, Serviço Online do Brasil, rejeitando a matéria preliminar e no mérito conceder a ordem para que o ato 14 seja cassado, revogando-se a ordem de fornecimento de conteúdo das postagens removidas, bem como as restantes combinadas, sem prejuízo de expedição de novo pedido de apresentação de dados dos registros de conexão ou acesso, além de todos os outros dados de usuários previamente indicados que a impetrante possua, caso o juízo da 158, da Zona Eleitoral 158, assim entenda pertinente. É como voto, colegas. Senhor presidente, eu queria colocar uma questão de fato muito importante. Sim, doutor Brazac. Senhor presidente, no teor do seu voto sempre ficou bastante registrado a falta da diligência na questão de não ter feito uma prova antecipada ou requerido a permanência dos dados via judicial. Acontece que ela não existia na época que chegou a nós as informações de que havia essa imagem circulando. O que chegou a nós foi a imagem já de print de terceiros de que havia essa circulação. Então, não tinha como requerer ao juízo e nem fazer uma ata notarial ou qualquer antecipação de prova, porque ela já não existia mais quando... Certo? Tá bem, bem, mas os interessados podiam ter feito isso aí. Não se justifica se o ilustre procurador, a ele não era acessível, sempre diligente como é, mas quem eram os interessados, eles poderiam ter feito, não é? Desembargador Silvio. Eminente presidente, na sua pessoa, saúdo a todos os integrantes da Corte, a minha saudação ao nosso procurador eleitoral, doutor Fábio, ao doutor Rogério, em cuja pessoa saúdo todos os integrantes da Casa, minha saudação especial aos advogados aqui presentes, doutor Blausac, doutor Júlio, doutor Roger, doutor Giovanni, minha saudação a todos aqueles que nos ouvem. Eu quero dizer aos senhores, se tornar pública a declaração de que, no auge da juventude dos meus 73 anos, eu estou na mesma situação relatada ao início pelo desembargador Armínio. Uma outra geração
e que, evidentemente, com esta oportunidade ímpar que a vida me propiciou de estar aqui julgando, me tem feito rejuvenescer pelo quão importante é o contínuo repensar sobre as coisas postas no sistema e na nossa vida. Nós acabamos de ouvir um voto do nosso professor de processo civil, professor maior de todos nós, o desembargador Armínio, em que realmente, como de hábito e como costuma dizer o Dr. Thompson, desembargador Thompson, que eu concordo, são aulas sobre processo civil. E quanto ao ônus da prova, impecável. Contudo, eu gosto de dizer que brincar de pensar é um dos grandes méritos que a vida nos possibilita. E eu confesso aos senhores que foi uma térmica e meia de chimarrão hoje, desde as 5 da manhã, porque eu havia lido os votos antes e continuo em dúvida e continuei na dúvida. E vejam bem, o desembargador Armínio, com esta honestidade ímpar que lhe é peculiar, inclusive destacou a assessoria abalizada que lhe prestou o auxílio na elaboração do voto. De sorte que eu preciso usar a expressão que ouso questionar as altas qualificações que realmente deram suporte ao brilhante voto que nós acabamos de ouvir. Mas eu tenho algo que realmente me deixou em dúvida desde o voto do desembargador Amadeu, que é a começar pelo artigo 10 da lei. Vejam, e eu tenho me questionado isto. Nos votos, inclusive, foi trazido basicamente aqui na lei, vejam bem, 12.965, o que significa cada termo e o que está consubstanciado nesta lei, aonde estão as minhas dúvidas. Primeiro, o artigo 15 da lei, ela estabelece que há um prazo de 6 meses de guarda obrigatória de informações. O provedor de aplicações da internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações da internet sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 6 meses nos termos do regulamento. De outro lado, o artigo 12 da lei, estabelece o 15, 6 meses, e o 12, a provisão de conexão à internet cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. O voto do desembargador Armínio, vejam bem, e ele deu destaque a isto, eloquentemente, me permitam destacar, a um ponto diz isto. Por conseguinte, podemos tomar como regra aplicável ao caso o exame que a responsabilidade pela produção da prova é, portanto, do autor da ação, vírgula, salvo se comprovada peculiaridade que justifique ser impossível ou excessivamente difícil o cumprimento do encargo, hipótese não descrita nas decisões da AGE que examinei, e, evidentemente, ainda lembra do aspecto da carga dinâmica da prova. Ora, mas pouco foi dado ênfase ao artigo 10 da mesma lei, que diz isto, seção 2, o capítulo onde está inserido o 10, com o seguinte teor: da proteção aos registros, aos dados pessoais e às comunicações privadas. E o que desde o começo deste processo eu tenho me questionado, eu enfrentei na minha anterior participação no TRE, o processo do Google, que inclusive quem acabou concluindo o julgamento, porque terminou o meu mandato, foi o desembargador Maffini. E o 10, ele diz isto: a guarda e a disponibilização dos registros de conexão
e de acesso a aplicações da internet, de que trata esta lei, vírgula, atenção, senhores, bem como de dados pessoais e de conteúdo de comunicações privadas, vou repetir, bem como de dados pessoais e de conteúdo de comunicações privadas, ou seja, tudo aquilo que realmente, e aí entra a hipótese sob exame, a comunicação que transitou através dos provedores, né, devem atender, etc., e tal, a preservação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem. Ou seja, há, ao meu sentir, quando se fala tanto em prazo, que, em tese, nas análises finais estaria limitando aqueles dados que constam no 5, vejam, e o 5 da lei, ela fala exatamente isso. Para os efeitos desta lei, consideram-se: 1, internet, explica o que é internet; 2, terminal, explica o que é terminal; 3, endereço de protocolo; 4, administrador do sistema; 5, conexão à internet; 6, registro de conexão; 7, aplicações da internet; 7, registro e acessos e aplicações da internet, etc. E a grande questão que eu me coloco e que gostaria de trazer como dúvida e como inquietação é esta: de que adianta este conjunto de especificações, se não para que se possibilite a intermediação, a comunicação e, sobretudo, a troca dos dados e informações que todos nós, a qualquer momento, fazemos através destes sistemas da internet. Então, eu quero, com a máxima vênia, chegar neste ponto. Evidentemente, não está no voto. Está no voto, vejam bem, ó, desembargador Armínio, com muita propriedade, ele diz assim: evidentemente, existem exceções às regras de guarda de dados, e essas dizem respeito à ocorrência de ilícitos, em especial de natureza criminal. E aos termos da lei, em se tratando de dados, vejam bem, de natureza criminal, há obrigatoriedade da guarda natural, pelo mínimo por 6 meses. E o que eu não consigo me convencer e retirar desta análise e a leitura que eu fiz desesperadamente desde sábado em diante, pensando nesse julgamento, é isto. Se o Face guarda obrigatoriamente por 6 meses todos os dados, na expectativa, vejam, de que, em sendo uma hipótese criminal, ele deverá ter e dispor, nem chego num ano que ele obrigatoriamente também tem que guardar, segundo a lei, em outras circunstâncias. Se ele tem, no mínimo, por 6 meses, esta obrigação, tendo em vista a possibilidade de um evento na seara do criminal, é evidente que estes dados, independentemente ou não de ser criminal, ou seja, se ele guarda para o crime, evidentemente que, ainda na esfera civil, estes dados têm que estarem lá, no mínimo, pelo prazo de 6 meses. E é isto que eu não consigo me convencer, porque pelo que consta neste processo, foi dentro dos 6 meses que a requisição se deu, e foi dentro deste período de 6 meses que a juíza deu a determinação. E é por isto, vejam bem, ó, que, e sabedor, e pesquisando, e lendo artigos no que me foi possível neste curto espaço de tempo, vê-se aí, a nível de Brasil e a nível internacional, as volumosas multas para Facebooks, para o Google e outros tantos provedores, justamente pelo não atendimento, primeiro pelo privilégio das informações que eles detêm consigo, pelo privilégio destas informações, e fiquemos todos à mercê de que isto venha à tona, evidentemente, através de uma ordem judicial. Então, eu, com o máximo respeito, vejam, estou cometendo a ousadia, mas estou tranquilizando a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar,
porque eu não consigo me convencer, eu não consegui me convencer de que o Facebook não disponha, pelo menos por 6 meses, por força de lei, na guarda de todas essas comunicações. Como não consigo isolar que todos aqueles esclarecimentos prestados na lei estão ali postos como medida de segurança, senão para garantir que as informações que transitam pelo sistema sejam mantidas incólumes para serem exibidas quando requisitadas pela autoridade judicial. Sem falar no crime de desobediência, mas vejam bem, a juíza detectou, determinou, e é por isto, senhores, com a máxima vênia, vejam bem, com o máximo respeito, mas usando desta prerrogativa que realmente cada um de nós devemos contribuir com a oxigenação das ideias individuais para buscarmos a melhor justiça, o caso concreto, eu estou, pelas razões postas pelo desembargador Amadeu, eu estou repito, sempre aurindo as lições do nosso professor maior de processo civil e esta elogiável e exemplar, né, mestria que todos nós devemos seguir, de buscar com as fontes competentes o melhor para fazermos justiça. Eu, com respeito ao voto do desembargador Armínio, eu estou acompanhando o voto do desembargador Amadeu, porque eu estou convencido que o Facebook tem, sim, a guarda, pelo mínimo de 6 meses, de todas estas informações, pelo que eu examinei da causa, a determinação da culta juíza, vejam bem, e o que aconteceu se deu dentro deste período, e por estas razões eu estou acompanhando o voto do eminente relator. É como voto, eminente presidente. Excelência, poderia só fazer um esclarecimento breve? Vamos deixar, doutor, quem sabe, o desembargador Gerson vota em seguida agora. Aliás, quem está presidindo essa sessão, o sistema, para ver como é o sistema, desembargador Silvio, que às vezes está acima das nossas contingências. O sistema hoje me excluiu da presidência. Está presidindo esse julgamento o desembargador Mexe. Como eu lancei meu voto como vice-presidente. Aliás, é uma honra, é um prazer ser presidido pelo desembargador Mexe. Né? Então, desembargador Mexe, eu passo a condução dos trabalhos a Vossa Excelência, meu presidente. Eu quero saudar o presidente Armínio, o desembargador Silvio, o desembargador Gerson, o desembargador Thompson Flores, o desembargador Amadeu Butelli, o desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério Vargas, o nosso secretário judiciário, os advogados presentes, todos os advogados presentes, não só os desfeitos, né? Servidoras e servidores do tribunal. Para mim, uma honra muito grande. Eu não estava no tribunal ainda, mas me parece que essa é uma questão regimental. Então, depois dos ensinamentos sobre essa matéria, que nós estamos sempre aprendendo, e que para nós é um desafio muito grande, né? Eu passo, então, a palavra ao desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, com muita honra nessa sessão presidida neste feito pelo desembargador Francisco Mexe, a quem saúdo, e em nome de quem também saúdo todos os colegas, saúdo o Ministério Público na pessoa do Dr. Fábio Venzon, os servidores na pessoa do Dr. Rogério, os advogados aqui presentes, todos, não só deste feito, como acentuado pelo presidente neste momento, e que será nosso presidente futuramente, sem dúvida nenhuma. E quero adiantar, e também a nossa assistência, e certamente os advogados e os colegas vão compreender que nós estamos vivendo um ambiente muito novo para todos nós. Realmente é uma temática extremamente sensível, né, e que muitas vezes refoge a uma compreensão daquelas que a gente já tem uma experiência. Eu queria apenas, então, já vou adiantar, senhor presidente, que eu vou pedir vista e pedir a compreensão, porque
eu não me sinto à vontade neste momento, porque ambos os votos já, aliás, são 3 votos, o voto do desembargador Amadeu, o voto do desembargador Armínio e o voto do desembargador Silvio, tocam em algumas questões que eu ainda gostaria de me debruçar um pouco, principalmente nessa questão trazida pelo desembargador Silvio do prazo de obrigação que o provedor de acesso tem para fazer a diferença que me pareceu ter sido trazida pelo voto do desembargador Armínio, que eu li com antecedência, mas pela riqueza de circunstâncias e de uma legislação especial, entre alguma diferença que possa haver entre a guarda de dados referente ao acesso e o conteúdo daquilo que foi postado. Eu confesso aos senhores, e vou aproveitar esse momento, porque é muito rico, de que eu sou um pouco avesso a esse uso de mandado de segurança em substituição a qualquer recurso, porque, lamentavelmente, a lei não prevê recurso e nós ficamos adstritos, porque eu não consigo ver nessas hipóteses ilegalidade ou abusividade de indecisão judicial, porque o direito é uma ciência hermenêutica e nós não podemos a prioristicamente tratar. Mas, dentro da roupagem do mandado de segurança, efetivamente, os limites cognitivos são restritos. De lege ferenda, seria bom que nós pudéssemos ter na lei eleitoral uma espécie de agravo, como o nosso atual CPC prevê, para aquelas hipóteses de comprovado dano irreparável ou perecimento de direito, que poderia, então, a parte submeter sem ter que usar os limites do mandado, embora do agravo também seja. Eu faço consideração porque somos todos aqui, né, muito versados, e principalmente em homenagem ao nosso professor Armínio, que a todos nós encanta com as suas lições de processo, mas todos os colegas e advogados também sabem. Então, eu queria também registrar desde logo, eu quero fazer um louvor ao relator e dentro da legislação, de ter tido esta postura de consultar técnicos especialistas na área, o que o Código permite. Aliás, muito antigo, desembargador, lembra? A inspeção judicial que ainda é mantida, sempre o juiz pôde fazê-la se municiando de especialistas em área. Então, dentro do ordenamento jurídico, foi muito útil essa busca de informações de pessoas, e, aliás, desde logo adiante, a ideia de criar dentro do tribunal alguma coisa específica para essa assessoria em tema tão delicado me parece extremamente nobre e importante. Então, por essas, assim, apenas quero justificar, né, que eu fiquei nesse momento, porque tenho a preocupação também, e eu reconheço, por isso que eu digo, nós não somos nativos naquilo que as novas gerações são, de já nascer com a informática, de já nascer com a internet, de já nascer com todo esse repositório de termos que, para nós, eles aos poucos vêm sendo. E eu tenho essa preocupação porque, com esses novos tempos das instantaneidades, e as eleições têm sido pautadas também por isso, e vão ser mais ainda nas eleições vindouras, a questão, às vezes, se tornar uma corrida contra o tempo. Claro que tem aquele velho brocardo, né? Dormentibus jus non soccurre, mas a agilidade com que se pode apagar do Face ou da internet algum dado e isso ficar absolutamente inacessível, porque isso acontece, e também a compatibilidade, eu confesso, embargador Armínio, que não tinha conhecimento desta ferramenta que o Facebook coloca para a magistratura, que me parece que é um tipo de bacenjúde, ou tipo em que o próprio magistrado pode, desde logo, determinar, e, obviamente, não pode fazê-lo de ofício, tem que haver o requerimento. Então, nós temos todo um mundo novo, e por isso eu peço a maior vênia aos colegas, aos advogados, aos que já votaram, para pedir vista e, com toda honestidade, examinar especificamente essa distinção que eu não tenho muito clara agora entre manutenção de dados e manutenção de conteúdos. Eu acho que tem uma diferença, mas não quero me antecipar. Por isso eu peço, senhor presidente, vista desse processo. Desembargador Gerson também merece esse reconhecimento como professor e tratadista de processo civil. Tenho obras, tenho comentários ao Código de Processo Civil, Código Buzaide, né, de grande valia, né, inclusive com grandes comentaristas
gaúchos, né? Que Fábio Gomes, o gaúcho adotivo Teoria Albino Zavascki e tantas outras obras. Então, eu passo a palavra ao desembargador Thompson Flores, que é o seguinte pela ordem que tenho aqui. Senhor presidente, eu quero cumprimentar, me associo a todos os cumprimentos já realizados, e aqui, em especial, os nobres advogados que estão presentes. Eu já adianto desde já que eu já estou em condições de votar, e, não obstante, naturalmente, qualquer contribuição que seja trazida dos demais votos, que pode até ensejar, se for o caso, a reconsideração. Mas eu já estou habilitado a votar e peço a redobrada vênia ao eminente relator, mas vou acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador Armínio da Rosa. Acompanhe, Sua Excelência. E o desembargador Oyama, né, que me parece, pelo que eu estou apontando aqui, é o que falta votar. Fecha a votação. Fecha a votação. Eu me associo, senhor presidente, a todas as manifestações de apreço já feitas aqui e vou seguir a linha do desembargador Thompson, pedindo vênia ao desembargador Gerson e na expectativa de que Vossa Excelência mude a minha ideia a respeito do tema. Eu estou acompanhando a divergência e vou fazer um pequeno comentário, vou ousar fazer um pequeno comentário para por que estou acompanhando a divergência. No início da votação anterior, eu já tinha presente a ideia de que o Facebook não tem obrigação de armazenamento de conteúdo removido pelo usuário. E é disso que nós estamos tratando. O mandado da legalidade ou não da ordem judicial que determina a exibição de conteúdo removido sob pena de multa. E, a meu sentir, o Facebook não tem obrigação de manter o conteúdo removido pelo usuário e, nesse sentido, a determinação de exibição do conteúdo removido e a imposição de multa legitimam a pretensão exposta nesse mandado de segurança. Nessa linha de raciocínio é que eu estou pedindo vênia ao eminente relator, acompanhando a divergência inaugurada pelo desembargador Armínio e seguindo também o desembargador Thompson. Eu peço aqui a colaboração, mas pelos meus cálculos nós temos, então, o voto do relator, que foi acompanhado pelo desembargador Silvio Ronaldo de Moraes, e depois o voto vista do desembargador Armínio, que foi acompanhado pelo desembargador Thompson e pelo desembargador Oyama. Aí há o pedido de vista do desembargador Gerson Fischer. Então, me parece que seria a tira parcial, e eu devolvo a presidência ao desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, nosso presidente. Eu só gostaria de registrar que eu me comprometo a trazer na primeira sessão, agora vindoura, esse voto, para não atrasar mais essa questão aí. Em terça que vem, né, desembargador Gerson? Perfeito. Sempre no horário civilizado aqui das 14 horas. Né? O doutor Júlio agora acho que entendeu a minha manifestação pelos votos que se seguiram, né? Que eu creio que era exatamente sobre essa diferença de registro e conteúdo, isso aí, né? Exatamente, então, Excelência. Isso, tá. Eu confiei na inteligência dos colegas, doutor Júlio. Doutor Blazak. Eu gostaria de levantar uma questão de ordem diante dos eminentes processualistas que fazem parte dessa corte, sem querer tumultuar o processo, e aí, como Vossas Excelências muito bem me conhecem, se necessário for, eu não levaria adiante essa questão de ordem. Mas gostaria que Vossas Excelências raciocinassem comigo a minha situação diante desse quadro que está agora. O voto do desembargador Armínio, diligentemente, com toda a sua capacidade, como foi muito bem registrado, e a sua honestidade louvável de trazer as informações técnicas, elas todas não estão, elas não estão como parte do mandado de segurança do Facebook. Então,
as vossas informações técnicas, embasadas nos profissionais, que todos são louváveis do nosso conhecimento, elas são essencialmente e fundamentais na mudança do voto do relator, né? Da linha do voto do relator e seguido pelo desembargador Silvio. Portanto, são elementos técnicos que não estão nos autos em nenhum momento, e nós, como parte adversa, não tivemos oportunidade de discorrer sobre essas questões técnicas que acabaram dando, ao meu ver, até o presente momento, esse convencimento de maioria por enquanto. Então, eu pondero, Vossas Excelências, e eu trago aqui exatamente como ponderação e não como insistência, nem como tumulto processual, mas eu julgo que, num primeiro pensar, eu teria que ter um mínimo de acesso e a possibilidade do contraditório dessas informações de dados técnicos trazidos pelos profissionais do tribunal, como cooperação do voto, que sequer o Facebook invocou no mandado de segurança. Então, eu pondero essa possibilidade de ter acesso a esses, talvez ao teor do voto de Vossa Excelência para a próxima sessão, trazer alguma possibilidade de debate sobre esses dados, porque Vossa Excelência trouxe dados totalmente desconhecidos do processo e até do nosso conhecimento, como o senhor disse, eu também, como todos, os dados absolutamente técnicos de informáticas são bem reservados, né, ao conhecimento geral. Então, eu pondero a Vossa Excelência que eu me sinto prejudicado profundamente a partir desses dados técnicos trazidos para o plenário de hoje. Eu pondero essa possibilidade. Excelência, só um esclarecimento aqui, com devido respeito ao eminente colega, os esclarecimentos estão no mandado de segurança, grande parte das questões levantadas pelo voto divergente constam no mandado de segurança, inclusive os artigos de lei mencionados, e da mesma forma, o Facebook Brasil foi oficiado nos autos de origem, já com uma ordem determinando esse fornecimento de conteúdo, que é distinto do registro de acesso, e sem também ser consultado se haveria a possibilidade ou não desse cumprimento, que, como nós destacamos ao longo do mandado de segurança e desde as primeiras manifestações nos autos de origem, não é algo previsto em lei e não é algo realmente factível aqui de ser cumprido, considerando que as publicações já estavam apagadas antes mesmo do ajuizamento da ação. Então, é claro nos autos esse ponto. Doutor Júlio, eu acredito e submeto aos colegas, o desembargador Thompson, pediu a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência me perdoe, o julgamento já está em trânsito. Sim, é o que eu ia dizer. Quer dizer, eu respeito o nobre advogado, mas ele está, na realidade, fazendo uma nova sustentação oral. Os elementos que o desembargador presidente trouxe, que constituem no voto, não são nenhum elemento novo. Quer dizer, digamos assim, aquilo apenas fundamentou o seu voto é jurídico, né? Eu acho que todos os elementos estão aí, a nossa convicção já está formada, então peço licença à Sua Excelência, mas me parece que o julgamento agora já está mais do que em andamento e está se concluindo. Agora temos que aguardar, só falta um voto. Bem. O voto visto, eu acho que, senão isso aqui não vai acabar nunca, né? Sim, presidente, me permita uma observação. Não, é uma questão de direito, né? E que a mim parece muito clara, né? Que você se colocou. O que diz o artigo 15 e o registro? É o registro só, não fala em conteúdo, o artigo específico. Registro de comunicações, não são as comunicações, o registro, é para identificar a autoria. Acho que essa questão sempre foi trazida. Olha, impor o Facebook, por suposição, uma obrigação impossível e ilegal, porque o artigo específico é o artigo 15, e é registro de aplicações, e não conteúdo, e nem no crime, se o conteúdo está esvaziado, não tem como, se não houver preservação. E não foram diligentes os interessados.
eu vou ressalvar o doutor, mas não foram inteligentes. Então, é uma falsa questão. E, no mais, é a mesma coisa que o juiz não saber português, não saber uma língua, e vai fazer prova do quê? É questão de direito, é simplesmente o texto claríssimo do artigo 15. E qualquer coisa em contrário, agora eu vou dizer, implica numa ilegalidade clamorosa. Clamorosa. Pois bem. Senhor presidente, senhor presidente, só em respeito à colocação do doutor Blazak, que sempre nos merece, eu, desde o início, a minha vista é só para a questão jurídica, não há dúvida nenhuma, o voto divergente se baseia em texto legal e se baseia na interpretação, e eu só pedi a vista para me confortar com a hermenêutica que achar adequada a esse artigo. Só isso, senhor presidente. Eu completo, então, dizendo que o doutor José Luiz terá a oportunidade, depois de completado o julgamento, de ingressar com alguma medida, tem os seus recursos, seus remédios, né? E poderá, aí no caso, buscar, através do recurso, um resultado talvez diferente do que ele alega. Alguma colocação a mais? Então, devolvo a presidência ao desembargador Abreu Lima. Bem, desembargador Mendes, senti-me aqui humilhado pela condução de Vossa Excelência. Que condução! Vou procurar. Eu demoradamente desafiado aqui. E eu demoradamente surpreso em razão da peculiaridade, né? Porque no momento do julgamento, né, eu realmente ainda não estava no tribunal, mas, em todo caso, me senti muito honrado. É aquelas coisas do sistema. O sistema me rebaixou, me devolveu, matou minhas saudades da vice-presidência. O sistema, às vezes, é ingrato e insensível. Não, naquele foi muito justo. Deu a presidência a quem mais a merece. Pois lhe devolvo a presidência. Então tá, vamos ao segundo da pauta. A relatoria do desembargador Oyama, já votou o relator, rejeitando a preliminar e negando provimento ao recurso, e eu também já votei acompanhando o relator. Pediu visto o desembargador Fischer. Olha, premonição, desembargador Fischer. Desembargador Silvio Arnaldo. Desembargador Silvio. Meu eminente presidente, renovando as saudações, perdão, eu, na verdade, pedi vista desse processo porque dois competentes advogados, a exemplo dos demais que aqui atuam, né, e um deles trouxe à tona a questão referente à compatibilização ou não da liberdade de expressão na propaganda na internet e do direito à informação do eleitor com a vedação legal ao impulsionamento de propaganda negativa, bem como eventuais excessos do poder normativo exercidos pelo TSE. Eu recebi memoriais das partes, né, e o doutor sustenta uma delas, que fazer uma postagem sobre fatos verdadeiros revestidos de um tom crítico pode promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações nos termos da legislação vigente. A grande questão que se põe aqui e eu transcrevo, o voto, ele está disponibilizado, ele é um pouco extenso pela análise que eu fiz, mas, em síntese, do lado contrário, vem justamente também memoriais apresentados pelo doutor Roger Fischer. Foi observado, então, evidentemente, todos os princípios atinentes à espécie, e eu tenho, então, nesta análise que fiz, memoriais das duas partes, e a celeuma toda está em torno da propaganda negativa. O que eu faço? Eu transcrevo aqui o artigo 57C da 9.504/97, transcrevo também no voto o artigo 29 da resolução TSE 23.610 de 19, e em que, vejam bem, no parágrafo 3º do artigo 29 da 23.610, foi acrescentado na resolução a expressão vedada a realização de propaganda negativa. No voto, eu trago doutrina
que não vou me reportar, porque ela está bem esclarecida. Trago decisões do STJ, trago decisões de outros tribunais e, em verdade, depois de meditar e sopesar todas estas informações, eu estou votando por acompanhar o eminente relator, desembargador Oyama, porque, com escolho, e leio apenas um trecho do voto, em José Jairo Gomes, que liciona que na propaganda positiva exalta-se o benefício sendo louvadas suas qualidades, ressaltados seus feitos, sua história, enfim, a sua imagem. E a propaganda negativa tem por fulcro o menoscabo ou a desqualificação dos candidatos oponentes, sugerindo que não detém os adornos morais ou aptidão necessária à investidura em cargo eletivo. Os fatos que a embasam podem ser total ou parcialmente verdadeiros e até mesmo falsos. E o que me suscitou naquele momento era o dever e o direito à informação do eleitor, tendo em conta que a notícia divulgada partira, inclusive, de uma consulta respondida pelo desembargador Thompson Flores, em que fora proibida a divulgação dos fatos da consulta e acabou sendo realmente veiculada, e aí a inconformidade. Vejam bem, e na leitura da propaganda negativa, informar ao eleitor sobre o ilícito cometido poderia-se entender como este direito à informação, à veracidade do que estava ocorrendo no processo, ou seja, que determinado candidato poderia, evidentemente, não ter a lisura necessária ao exercício do mandato público. Pois bem, mas, em verdade, a jurisprudência do tribunal está íntegra, estável, coerente e majoritária de que, e eu faço análise no voto, inclusive, daquele acréscimo feito pelo nosso TSE, para dizer que, na verdade, ali está um aposto explicativo para deixar bem claro que, realmente, esta igualdade estabelecida na internet, quando admite, né, vejam bem, o pagamento, nesta hipótese excepcional, então, é vedada a realização da propaganda negativa com o fito de estabelecer a igualdade. Portanto, como consta do voto em todos os seus detalhes, os advogados terão a oportunidade de examinar, com estas breves considerações, eu não vislumbro excesso no poder normativo do TSE ou violação aos princípios da livre manifestação do pensamento e da liberdade da informação. Estou acompanhando integralmente o voto do judicioso ilustre voto do desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes. Como voto, senhor presidente? Eu já tenho manifestação dos demais acompanhando o eminente relator. Posso, então, proclamar o resultado? Então, proclamando o resultado, por unanimidade, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. Boa tarde, excelência. Um bom trabalho advogados, a todos os colegas. Muito obrigado. Um bom trabalho a todos. Temos agora o habeas corpus final 7418, relatoria do desembargador Oyama. Não, desculpe. O habeas corpus 7127, relatoria do desembargador Oyama, e o doutor Giovanni Bortolini fará sustentação oral pelo paciente. O relatório, doutor, normalmente dispensamos. O doutor concorda com dispensá-lo, né? Sem objeções, excelência. Então, pode iniciar a sustentação, doutor. Seletivo senhor presidente desse Grégio Tribunal Regional, desembargador Armínio Lima, excelentíssimo senhor relator, desembargador Oyama Assis Brasil, saudação ao desembargador Francisco Meche, desembargador Silvio de Moraes, desembargador federal Thompson Flores, desembargador Gerson Fischmann, desembargador
Amadeu Butelli, uma saudação ao excelentíssimo Procurador da República, doutor Fábio Vezon, a pessoa do doutor Rogério, cumprimento todos os eventuários da Justiça Eleitoral. Advogados presentes, acho que fiquei somente eu, excelência, os demais colegas acabaram se ausentando do nosso mundo virtual aqui, mas a todos os participantes e a quem assiste essa sessão, minhas saudações. Senhor presidente, senhor relator, o objetivo que me traz aqui hoje, objetivamente, é uma situação que eu particularmente vejo que enseja a reflexão de vossas excelências por conta do ocorrido. A decisão judicial atacada, em verdade, ela profere uma determinação de quebra do sigilo telefônico contra 4 pessoas. E entre essas 4 pessoas que tiveram a medida judicial deferida, consta o paciente Jeremias, que, à oportunidade, era candidato, hoje eleito, vice-prefeito do município de São Francisco de Assis. E a necessidade, excelências, que chama a atenção de vossas excelências para que se façam nesse caso em concreto, se dá exclusivamente pelas razões e pelos motivos pelo qual se pediu a quebra do sigilo de interceptação telefônica do paciente Jeremias. Se analisarmos os argumentos que foram apresentados, excelências, e vou mais tarde pedir vênia rapidamente a vossas excelências para fazer o registro, o paciente Jeremias, ele teve o seu sigilo telefônico quebrado por ter tido o seu nome referido numa conversa ambiental clandestina entre outras pessoas. Eu peço, excelências, vênia para fazer uma leitura objetiva e bem pontual, desembargador Meche, em relação às razões que justificaram o pedido por parte do Ministério Público. Na inicial do pedido de quebra do sigilo telefônico, há 3 referências ao nome do paciente Ora Jeremias. No arquivo de voz 11, que tem como participantes, lendo literalmente a inicial do Ministério Público, tendo como participantes Rosalina e Ananias e Vasco, há um registro do conteúdo da conversa e, num determinado ponto, um comentário que diz o seguinte: nesse ponto, diz o Ministério Público, destaca-se que nem Gambá nem Jeremias teriam atribuição para determinar a distribuição lícita de cestas básicas pela assistência social do município. Num outro áudio, o arquivo de voz 14, tendo como participantes Rosalina e Vasco, a seguinte afirmação da transcrição da conversa. No minuto 1:25, Rosalina começa a contar que ganhou do representado Jeremias a quantia de R$100 para gasolina e que ouviu a negativa do candidato quando solicitou mais, o que a deixou chateada. No áudio subsequente da mesma conversa, excelências, a seguinte colocação: Ananias diz que o representado Jeremias autorizou a colocar gasolina no carro de Rosalina. Aí abre comentários do Ministério Público. Consta no Google Drive uma cópia do cupom fiscal do combustível colocado no veículo de Rosalina, emitido no nome de Ananias. Essa situação, excelência, é de extrema importância e eu, particularmente, tanto na inicial como principalmente nos memoriais que fiz alcançar a vossas excelências, deixa bem claro que esta nota fiscal não tem relação nenhuma com a primeira assertiva feita pela Rosalina, porque a nota fiscal é no valor de R$140. Esta nota fiscal ela é endereçada a uma terceira pessoa, que não o paciente Jeremias, e mais, o próprio provérbio das palavras deixam claro que não se está falando da mesma situação. Ou seja, excelências, a questão toda, e que aqui me parece que é um pouco temerário e preocupante, excelências, a par de que esta conversa em nenhum momento está falando em compra de votos,
é que o paciente teve o seu sigilo telefônico quebrado pelo fato de que outras pessoas se utilizaram do nome dele para tratar um assunto que nem era do seu conhecimento. E a preocupação, excelências, ela toma uma proporção significativa no mundo jurídico, se assim eu posso dizer, excelências, pelo fato de que eu estou abrindo uma oportunidade muito preocupante em um Estado democrático de direito, de que autoriza a decretação de um sigilo telefônico em uma conversa clandestina entre duas pessoas, sem que o paciente esteja presente, sem que o paciente tenha conhecimento do conteúdo dessas colocações. Então, me parece que esse ponto, excelência, que faço questão de frisar porque reputo ser de extrema importância, por conta da gravidade. E o fundamento, como se sabe, excelências, e foi o que a juíza aplicou, está relacionado com o artigo 299 do Código Eleitoral, que é o indício da compra de voto. Só que aqui está se falando aleatoriamente por uma pessoa sem qualquer autorização de um valor lançado ao tempo. O que eu gostaria de frisar para vossas excelências é que esta pessoa que criou essa clandestinidade gravada com os políticos do município e fazendo referência aos seus nomes, ela tem interesses escusos em relação ao encaminhamento dessa questão. E isso retira dela, excelências, desembargador Oyama, com todo o respeito, a possibilidade de se acreditar uma verdade absoluta a ponto de justificar uma medida constritiva de uma garantia constitucional. As pessoas que auxiliaram, inclusive informaram ao Ministério Público, quando instadas, como ter acesso a essas gravações clandestinas, são adversários políticos do paciente. Isso leva a crer, excelências, penso eu, que se trata de uma manobra arquitetada, aonde a pessoa flerta o nome de terceiros sem compromisso algum com a sua veracidade. Na minha opinião, excelências, isso tudo que ocorreu no município de São Francisco de Assis teve por objetivo criar um fato para que se pudesse tentar reverter os resultados das eleições que ali se indicavam. A chapa majoritária a qual o paciente faz jus, que ele participou do pleito, ganhou com mais de 20% dos votos válidos. Isso demonstra que, mesmo o panfleto apócrifo que foi distribuído na cidade às vésperas da eleição, foi dado credibilidade por parte da sociedade, aonde foi feito todo um cenário de corrupção para justificar uma reviravolta no processo eleitoral que se indicava. Então, dentro dessas colocações, e aqui, excelências, faço questão de registrar, doutor Fábio, as mais renovadas vênias ao parecer da Procuradoria Eleitoral, mas me parece que não é o caso de validar esta decisão em relação ao paciente, seja porque o seu nome foi envolvido por uma ilação escusa de terceiros, seja porque este tribunal tenha entendimento, e isso foi no recurso 505-12-2016-621-0042, de relatoria do então desembargador eleitoral Rafael da Casmafini, aonde este colegiado afastou a iminência do pleito eleitoral como justificativa para não adoção das medidas de diligências prévias necessárias ao requerimento da interceptação judicial. E aqui, nesse particular, os atos que foram praticados, à medida que recebeu-se a instauração no dia 11 e dia 13 já se pediu,
foram único exclusivamente de receber o conteúdo das gravações clandestinas e prints da denunciante Rosalina, ouvir a vereadora adversária política Jussara, que foi quem a denunciante disse que teria ajudado ela a conduzir esse processo, e um outro adversário político ferrenho do paciente Jeremias, de nome, me escapou o nome dele agora aqui, que passou o acesso ao Ministério Público em relação a essa situação. E o que me deixa preocupado aqui, Excelências, é que, materialmente, o Ministério Público de Piso não fez nenhuma diligência. E eu não posso consentir, Excelências, e penso que isso é motivo de reflexão de todos vocês, desembargador Oyama, é que eu não posso, em hipótese alguma, dar, considerando a inexistência de diligências, fé pública e transformar a denunciante Rosalina, que revestida de interesses políticos escusos, a ela um caráter de investigadora. Todo o material apresentado que contém essas gravações foram feitos clandestinamente por ela. Embora isso não seja causa de pedido do presente habeas corpus, Excelência, é um indicativo que não pode fazer com que o Ministério Público trate estas questões como se diligência prévia fosse. O fato de não existir nenhuma diligência prévia, o fato de que a justificativa para a interceptação da quebra do sigilo telefônico do paciente Jeremias ter sido a referência ao nome dele, Excelências, sem qualquer vinculação à compra de votos, me parece que estaríamos abrindo um precedente um tanto quanto preocupante. Eu não pretendo aqui, Excelência, desembargador Oyama, desembargador Armínio, me estender muito mais nas colocações que fiz e peço eventual escusas por uma eventual colocação de maior contundência, mas me parece que aqui a situação é preocupante. E me preocupa até mesmo como cidadão, na medida que um cidadão, embora esteja participando de um pleito eleitoral, tenha o seu nome referido por uma pessoa a qual não mantém, digamos assim, nenhum interesse convergente, o seu nome referido e logo venha a sofrer uma medida judicial excepcional de quebra do seu sigilo telefônico. Eu sou um eterno, digamos assim, entusiasta e admiro o esforço que as instituições eleitorais fazem para se buscar ao máximo a lisura de um processo eleitoral democrático, como é o que defendemos todos nós aqui. Mas me parece que, ao mesmo tempo, Excelências, que partimos dessa premissa, iremos de ter um limite constitucional. E este limite constitucional é não autorizar que eu tenha uma garantia constitucional de primeira geração violada, porque uma terceira pessoa grava clandestinamente uma conversa com terceiros e busca fazer uma vinculação indevida ao nome desse cidadão. Então, por essas razões, Excelência, pedindo novamente vênia pelo contexto, acredito que seja o caso, Excelências, de concessão da ordem para que a medida de decretação do sigilo telefônico do paciente Jeremias seja considerada nula por vossas excelências. Muito obrigado. Doutor Vezão. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação ao excelentíssimo doutor Giovanni Bortolini, advogado que se encontra na tribuna, uma saudação especial à nossa audiência. O doutor Giovanni já esclareceu aí os pontos fáticos, digamos assim, da questão, né? Nós estamos aqui tratando no habeas corpus, que busca a nulidade da prova, dessa interceptação telefônica, com a sua consequência daí derivada para as demais provas.
com base, então, nas alegações trazidas, sendo que eu verifiquei, no nosso parecer, nós colocamos que as razões trazidas eram 4. Aqui eu vejo uma 5ª razão, que até eu tive agora o cuidado de dar uma olhada na inicial e não encontrei essa menção na inicial, que é a de que a senhora Rosalina ela seria parcial, ela teria interesse. Eu não encontrei isso. Por isso, no nosso parecer, nós não estamos mencionando isso. Isso é algo que, salvo o melhor juízo, inclusive aproveitei agora para botar um Ctrl+F, que a gente usa, até com o nome, li toda aqui o habeas corpus, mas às vezes a gente pode se passar, efetivamente, mas já não havia me passado antes do parecer, agora li novamente, ainda botei um Ctrl+F com o nome da dona Rosalina para ver se aparecia alguma coisa nesse sentido, não encontrei nada na habeas corpus, na inicial. Então, para mim, parece um argumento que está sendo inaugurado nesse momento. Mas os argumentos que nós verificamos, que nós mencionamos no nosso parecer, foram os seguintes. A interceptação foi deferida exclusivamente com base em denúncia de munícipe Rosalina Gonçalves Messa, em áudios de captação ambiental nos quais o paciente não figura como interlocutor, tendo seu nome sido apenas mencionado por terceiros. São os argumentos. Segundo, não foram realizadas diligências no âmbito do procedimento investigatório criminal para confirmar a denúncia e o conteúdo dos áudios. E aí é juntada a jurisprudência que diz exatamente que tem que haver diligência antes de se pedir. Não, terceiro, não foi individualizada a sua conduta. E quarto, não foram identificados eleitores supostamente corrompidos. Esses teriam os argumentos teriam sido trazidos. Bom, nós sabemos que o habeas corpus para trancar a ação penal, enfim, com essas finalidades relacionadas à questão do processo em si, prova, ele é excepcional, né? E, no caso concreto, nós temos aqui, primeiro, a questão da gravidade. Claro, sem dúvida nenhuma, a interceptação telefônica é uma medida grave. É uma medida grave, em detrimento da privacidade, do direito à privacidade. Mas, no nosso sistema jurídico, e como deve ser, efetivamente, não existem direitos absolutos, porque direitos absolutos, normalmente, eles acabam violando outros direitos, né? Se dão em detrimento de outros direitos. E, nesse caso, por exemplo, o direito à privacidade, direito constitucional à privacidade, muitas vezes ele tem que ser, de certa forma, ele sofre um prejuízo quando você está buscando resguardar um outro direito, e que vai, infelizmente, se faz necessário, de alguma forma, alguma medida que vai afetar a privacidade da pessoa, que vai se dar em prejuízo à privacidade. No caso concreto, nós estamos tratando de um processo criminal, de uma investigação criminal, cujo objetivo é verificar se determinado candidato está comprando votos. Também é grave comprar votos. A democracia não pode ser feita na base da compra de votos, o voto não pode ser violado, a liberdade do voto através da sua compra. O povo, que é o soberano, que delega o seu poder, né? Neste momento, o eleitor, quando vende seu voto, ele não está delegando o poder, ele não se sente representado, ele está vendendo o seu voto. Está vendendo o seu voto. Naquele momento, o poder soberano foi vendido ao representante eleito, que não é mais representante, ele é dono do poder. Ele já não representa mais, ele é dono, ele comprou. Se ele comprou, ele é dono, ele faz o que ele bem entender. Então, é muito grave a compra de votos, é um dos crimes mais graves que viola frontalmente a democracia representativa. Daí, se poder justificar, num processo criminal que busca, desde que devidamente presente os demais requisitos, se faça uma interceptação telefônica e se viole o direito à privacidade. Por quê? Porque está se buscando aqui resguardar um bem maior. No caso, nós temos o dispositivo constitucional, o artigo 5º, inciso 13, que fala da interceptação telefônica, nas hipóteses por ordem judicial, nas hipóteses de investigação criminal, então a própria Constituição permite, e nós temos aqui a Lei 9.296, que regulamenta, e que menciona que a necessidade para validade da interceptação de ordem fundamentada do juiz competente, investigação criminal, instrução processual penal, referente a fato punido com pena de reclusão. O fato aqui é punido com pena de reclusão. A ordem judicial, por sua vez, ela deve descrever de forma clara a situação, objeto da investigação, apontar indícios razoáveis de autoria ou participação da infração penal e demonstrar que a prova do fato não pode ser obtida por outros meios disponíveis. Aí é o princípio da proporcionalidade, tem que ser necessária, tem que ser adequada. E tem que objetivar, e tem que haver indícios de autoria, pelo menos. Por quê? Porque exatamente é isso que permite que se vá conspurcar aí o direito à privacidade, quando você tem indício de autoria de um crime eleitoral grave, porque aí você tem um outro bem jurídico que precisa ser tutelado também. E aí se passa a justificar a interceptação telefônica.
No caso concreto, ao contrário do que foi mencionado, nós temos aqui, como mencionei, assim, a primeira alegação foi: a interceptação telefônica foi definida exclusivamente com base em denúncia de munícipe Rosalina Gonçalves em áudios nos quais o paciente não figura como interlocutor, tendo seu nome apenas mencionado por terceiros. Isso é indício de autoria. Nós temos prova testemunhal, nós temos, e não é somente da eleitora, porque, e aí já vem o segundo ponto: o Ministério Público não teria diligenciado. Não, o Ministério Público diligenciou. Ele recebe essa representação dessa eleitora, informando sobre isso, e a primeira coisa que ele faz, ele vai ouvi-la. Porque aí, na oitiva, ele consegue extrair credibilidade ou não do que seria alguma coisa que estaria colocada no papel. Ali não, ele ouviu a pessoa. Então, primeira diligência realizada. Segunda diligência realizada, foi obtida essa gravação ambiental. E não é necessário que na gravação ambiental esteja ali o candidato dizendo que comprando voto, porque se fosse assim, não precisava da interceptação telefônica. E aí a interceptação telefônica não seria necessária. Aí sim é que não poderia ter interceptação telefônica. Se você já tem uma gravação ambiental com o candidato comprando voto, você já tem a prova direta que você precisa. Você não precisa de interceptação telefônica. Agora, apenas duas testemunhas e uma gravação ambiental mencionando que o candidato estaria doando votos, enseja a interceptação telefônica, exatamente para tentar obter essa prova direta, uma prova, porque para se caçar alguém, se caçar um diploma, isso é muito grave. Nós sabemos que a compra de voto, ela pode ensejar também a cassação do diploma, isso no 41A. Mas, enfim, que seja o próprio crime em si, a condenação, é algo muito grave. Tem que se tentar obter uma prova mais direta, que não seja apenas esse indício, porque nós estamos ainda na fase dos indícios, mas para interceptação telefônica, o indício é suficiente. E isso é evidentemente que é um indício. Nós temos uma eleitora dizendo que teve voto comprado, nós temos uma gravação ambiental em que essa eleitora conversa com pessoas, com outros candidatos ou apoiadores deste candidato que teria comprado voto, e ele menciona, e um deles menciona que efetivamente o paciente teria liberado o recurso. Aqui nós temos aqui um pouco os trechos. Então, nós tivemos diligência, não há necessidade do candidato estar na gravação ambiental, obviamente, né? E nós temos a oitiva dela pelo Ministério Público, não apenas uma notícia escrita, e nós temos aqui, tem alguns outros elementos, mas os mais relevantes me parece são esses, me parece são suficientes, né? A oitiva dela confirmando que teve a compra de voto e esse arquivo de áudio. Nesse arquivo de áudio, nós temos Rosalina conversando com o Vasco. E aí, quem são as pessoas que estão sendo investigadas? Só para deixar claro aqui as pessoas investigadas. Nós temos o paciente aqui que está sendo investigado e também estão sendo investigados. Ele é filiado ao PDT e ele era candidato, foi eleito vice-prefeito, né? Os demais investigados eram Vasco, eleito vereador, e Ananias, que era presidente e apoiador da candidatura de Vasco, e temos Nari D, que é irmã e apoiadora de outro filiado ao PDT, o Jeremias é filiado ao PDT. E nós temos, então, essa conversa aqui dessa eleitora com o senhor aqui, só um segundo, aqui, com com outra pessoa, uma conversa dela em que ela menciona, em que é mencionado por essa outra pessoa, e aqui não sei porquê, bom, cheguei aqui, não estava encontrando, mas acabei de encontrar aqui no nosso parecer, né? Áudio de conversa no WhatsApp também merece destaque, estando incluído no link do Google Drive, neles a mensagem do representado Ananias para Rosalina. Ananias diz que o representado Jeremias autorizou a colocar gasolina no carro de Rosalina, né? Então, essas conversas, mais o depoimento da eleitora, fizeram com que se fizesse necessário isso, porque, assim, existem outras medidas, mas que outras medidas poderiam ser adotadas numa situação como essa para você comprovar que um candidato está comprando voto? Tem medidas mais invasivas que podem ser feitas, mas são mais invasivas. Vai se buscar uma busca e apreensão? Pode-se fazer uma busca e apreensão na casa do candidato, ali você vai encontrar dinheiro, vai encontrar recursos, você pode encontrar uma lista, eventualmente, de pessoas, uma contabilidade disso, dessa compra de votos, mas isso é muito mais grave. A intimidade, certamente, uma violação à intimidade, à privacidade é muito maior quando entra alguém
com um oficial de justiça, com a polícia, eventualmente na sua casa, e começa a mexer nas suas coisas para encontrar alguma coisa, do que uma interceptação telefônica, que, diga-se de passagem, o que acontece na interceptação telefônica? Ela é sigilosa, ela vai servir apenas para esse processo. Se nada aconteceu e se nada se verificou na interceptação telefônica, ela não vai ser utilizada para mais nada. Não é? Então, é bem menos grave uma interceptação telefônica do que uma busca e apreensão. Então, a medida adotada pelo juiz adequada, inclusive, ao princípio da proporcionalidade. Então, porque é a medida para o caso concreto, para aquele momento, a mais adequada e necessária. Não tinham outras medidas a serem adotadas, a não ser que se entendesse como suficiente para uma eventual condenação criminal esse depoimento dessa leitora com essa gravação ambiental. Mas não me parece que isso fosse suficiente. Ali nós teríamos indício de autoria. Precisava se buscar mais alguma prova. Né? Então, se precisava mais alguma prova, neste momento não havia outra prova a ser feita, a não ser essa prova. Né? Então, aqui nós estamos entendendo que estão refutados. Quanto à questão da individualização da conduta, a jurisprudência entende que não há necessidade para interceptação telefônica mais do que está aqui. Basicamente é isso. Foi baseada numa pessoa que disse que teve comprado voto pelo candidato. Então, o que mais precisa individualizar? Né? E quanto à não identificação dos eleitores supostamente corrompidos, mas é a própria eleitora que faz que traz à tona o fato. Então, como é que não está identificado? É a própria Rosalina eleitora. O voto foi dela que foi comprado. Né? Então, também aí está afastado o outro argumento trazido pelos impetrantes. Né? Então, por essas razões, o nosso parecer foi efetivamente, e inclusive a jurisprudência que foi trazida, até o momento aqui, ela não é compatível aqui com o caso. Aqui no caso houve diligência. É diferente da jurisprudência trazida pelos impetrantes. Então, em razão disso, nós estamos opinando aqui pela denegação da ordem de habeas corpus. Senhor presidente, poderia uma questão de fato bem pontual, bem objetiva? Mas de fato mesmo, né, doutor? E bem pontual. Não, só para deixar bem objetivado, que a questão aqui envolve o paciente Jeremias. O candidato e o apoiador dele, Ananias e Vasco, é uma outra situação jurídica que não está em debate aos nossos argumentos apresentados. Por isso, fiz questão de delimitar bem a posição dele e deixar ele comodamente para que vossas excelências façam uma avaliação. Muito obrigado. Tá ótimo, doutor. Desembargador Oyama. Senhor presidente, renovando as saudações já feitas, eu antecipo, desde já, que o voto é pela denegação da ordem. E, para evitar a leitura do voto, eu vou fazer um pequeno resumo das razões que me levam a denegar a ordem. Em primeiro lugar, eu destaco a presença dos requisitos reclamados pelo artigo 2º da Lei 9.296, de 1996, para a autorização da quebra do sigilo. Ou seja, que esteja em curso uma investigação criminal, e está, e existam indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, o meio de prova seja imprescindível e haja previsão da pena de reclusão para os crimes investigados. E todos esses requisitos, na minha ótica, estão atendidos. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a medida não foi concedida apenas com base em gravação ambiental, pois o órgão ministerial recebeu por escrito notícia de fato narrando a oferta de benesses em troca de voto. E foram juntados arquivos de áudio, de imagens com prints de conversa, acessíveis na plataforma do Google Drive. E ainda, os fatos foram apresentados por escrito e reafirmados em depoimento colhido pelo Ministério Público. Existem ainda documentos apresentados pela denunciante e o Ministério Público não se valeu unicamente da menção do nome de Jeremias por terceiro para amparar o requerimento, havendo indícios da participação e autoria do paciente nos atos investigados. Assim, diante dessas evidências citadas, eu tenho que a interceptação se mostra fundamental para permitir o avanço da investigação. Porque a prática supostamente criminosa, e aqui a acusação é de compra de votos e associação criminosa, utilizou-se especialmente do meio de comunicação telefônico e telemático para se concretizar, verificável nos autos por meio de conversas via Facebook e WhatsApp.
E eu anoto, por fim, que o precedente trazido pelo nobre advogado, da lavra do desembargador Maffini, não guarda similitude com este caso. Aquele feito se cuidava de denúncia anônima, sobre a qual não houve diligência preliminar. E neste feito, a denúncia é feita pela eleitora e foi registrado pelo Ministério Público, que tomou o depoimento. Então, os feitos, este processo trazido como paradigma não se aplica para o nosso caso. Assim, diante dessas evidências citadas, eu tenho que foram atendidos os requisitos legais para a autorização da interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas, inexistindo, na minha ótica, na decisão hostilizada, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido, senhor presidente, o voto é pela denegação da ordem. E já os demais votos que estão lançados em rede estão acompanhando o eminente relator. Posso proclamar o resultado? Então, proclamando o resultado, a unanimidade denegaram a ordem. Com isso, encerramos as preferências e, doutor Venzon, dos demais processos, só há uma divergência entre o parecer e o voto. O parecer foi atualizado e passou, então, a sintonia com o voto, e só um que remanesce essa divergência parcial e conhecida. É o 8º da pauta. Senhor presidente, esse processo, tem alguns processos que a gente dá o parecer, mas fica um pouco em dúvida, né? Então, esse é um daqueles também que eu estou em dúvida. Então, o parecer está dado, mas eu não acho necessária a sustentação oral. Muito bem. Então, desembargador Gerson. Presidente, na verdade, a divergência era unicamente porque o parecer original era pela reprovação e o encaminhamento é pela aprovação parcial, porque ela havia no registro de candidatura, candidato declarado não ter patrimônio, mas declarou que era profissão de cozinheira. E eu até conheci um documento juntado, em princípio, a desse tempo, porque aqueles que sub ictu occubi nós conseguimos extrair as consequências, que ela é proprietária de 50% de uma casa ali em Dois Irmãos, mas, basicamente, na linha do que o TSE vem julgando e nós, na Corte, ela, exercendo a profissão de cozinheira, ela tem uma dificuldade, evidentemente, de comprovação de renda, mas a doação que ela fez em causa própria, para ela própria, ela está praticamente no limite que é possível doar para terceiro. Então, parece aqui que, neste caso, e na linha que tem sido já julgada, o entendimento é para não considerar como recurso de origem não identificada as verbas próprias aplicadas na campanha da candidata, merecendo aprovação de conta com ressalva, porque não havia, naquele momento próprio, apresentado a existência de patrimônio. E um outro destaque que eu faço é que o fato de patrimônio, por si só, não quer dizer que tenha renda ou não tenha renda, porque é o lugar onde ela mora. Mas, nessas características, e tendo em vista que o valor é praticamente o valor permitido de doação, e ela declarou no registro exercer a profissão de cozinheira, é o voto encaminhado pela aprovação com ressalva. Também aqui todos já estão de acordo e proclamam o resultado. Por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso para aprovar as contas com ressalvas e afastar a condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Unânime. Eu pergunto aos colegas se os demais feitos que já há unanimidade, se alinham com o parecer, se eu posso apenas proclamar o resultado. Então vamos fazer assim. O 4 da pauta, propaganda política, 310-96, desembargador Meixe, por unanimidade negaram provimento ao recurso. Os 5 também, desembargador Meixe, de São Leopoldo, 118-10, por unanimidade deram parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da multa para R$10 mil. O 6º da pauta, do desembargador Silvio, de Charrua, 311-41, por unanimidade, negaram provimento ao recurso. O 7º, de Gramado, 461-30, desembargador Silvio Ronaldo, o relator, por unanimidade, acolheram a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiram o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC. O 8º já foi, o 9º, Bagé, 40-013, relatoria do desembargador Fischmann, por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalva. O 10, desembargador Thompson Flores, São Cepé, fui juiz substituto de São Cepé,
25210, por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a determinação de recolhimento do valor de R$ 136,69 ao Diretório Municipal Partidário. Quando substituiu o escrivão, o seu Júlio Pontes, não usava nem máquina, ainda era a caneta. E na sala de audiência tinham 2 retratos, aqueles óculos, um do Júlio de Castilhos e outro do Porte Medeiros. Ele era castilhista ainda. E São Cepé, isso? São Cepé. Era a terra dos Afif, né? Os Afif, tinha um Afif advogado que era poeta, ia para o foro, tinha que dar uma passadinha no foro de tarde e declamar poesias, era muito culto. É a bela comarca. E o Pontes era o escrivão, Cacato? Júlio Pontes. E o filho dele ficou de escrivão depois, o famoso Cacato. Isso mesmo. Chegou a conhecer, Zé Silvio? Nas férias todas em São Cepé, minha única tia por parte de mãe. Uma cidade tio muito... era Pontes, era irmão do escrivão. Seu Júlio, Meu único tio por parte de mãe. E ele ainda nem máquina de escrever ele usava ainda, ele era ainda caneta, só faltava ser bico de pé. Então o senhor bebeu água da bica. Sim, não tinha como. O São Leopoldo já foi, né? Do governador Thompson Flores, 139,83. Propaganda eleitoral, a unanimidade deram provimento parcial ao recurso e afastar a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa. O 12, 438,76, Água Santa, desembargador Amadeu Butelli. A unanimidade deram provimento ao recurso a fim de aprovar as contas e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. 13, desembargador Oyama, 616,47, Lagoa Vermelha, por unanimidade afastada a preliminar e negaram provimento a ambos os recursos. 14, desembargador Oyama, 3 Passos, 518,82, a unanimidade negaram provimento ao recurso. E depois vem 2 administrativos. O primeiro, uma resolução, que está se revogando uma resolução em que o TRE tinha o I, que é uma coisa era meio constrangedora aqui no TRE. Embaraçoso, para dizer o muito embaraçoso aqui. E, por sorte, nós não tivemos a bandeira do TRE e o mascote do TRE. Do mascote do TRE, parece que havia 2 alas. Uma queria uma tartaruga e a outra uma águia. O doutor Vidal ele está me negando qual é a ala dele, mas eu desconfio. A unanimidade aprovar a resolução. E a segunda diz com a escola, que passa a ganhar autonomia. Na sua formação constitucional original, a escola ficou agregada à presidência. Daí o presidente, o vice serem diretor e vice-diretor da escola. É que, à época, a escola não tinha estrutura, e por isso o desembargador de Filho fez isso, que era a solução que se impunha. Agora, a realidade é outra, né? E não há sentido do presidente ou do vice-presidente, falei isso com o desembargador Mendes, estarem, por exemplo, definindo programas da escola e cursos dela e tal. O diretor, atualmente, o desembargador Jorge, tem o nome de diretor executivo, é um diretor que não dirige nada, é uma rainha da Inglaterra. Então, ele vai passar a ser diretor mesmo, né? Da escola, vai ganhar autonomia, não é? E está em curso, o TRE recebeu um terreno ali na Aureliano Figueiredo Pinto, que é próximo ali ao Foro Civil. O Butelli deve conhecer melhor que eu, é próximo do Foro Criminal, disco. Tá? Sim, que o SPU... foro, meu foro e o Foro do Amadeu, porque a turma recursal civil está ali também. Olha lá. O Foro do Amadeu? Então, tem um baldio ali que é do TRE, e nós temos 2 anos para fazer o projeto. Tá? E eu já falei com o desembargador Voltaire para fazermos um convênio que o nosso... Hoje é de infra, né? De infra, né? Meu tempo era de ANA. Que faça o projeto, e ali a ideia é termos o arquivo e a escola, que é uma zona nobríssima, né? E onde a escola, por exemplo, vai poder ter seu auditório e tal. E liberar espaços no prédio da Duque de Caxias, inclusive para expandirmos o nosso memorial, né? Que hoje fica numa saleta ali, e buscarmos aí, criarmos um memorial como se impõe, não é? E resgatar isso que nós temos da nossa memória, que é fantástica, né? Memória de eleições. O desembargador Jorge já está a caminho de mexer um pouco com os cursos da escola,
e já estou terminando, nós vamos fazer, o desembargador Jorge vai fazer uma série de palestras já comentei isso com o desembargador Thompson, né, com o desembargador México, com pessoas diríamos assim, notáveis, né? E a primeira já se dispôs, já falei com ele, vai ser para início de julho, vai ser o ministro Jobim, que vai fazer uma telepalestra sobre sistemas eleitorais. E a ideia é conectarmos com as outras escolas, de sorte que essas nossas telepalestras fiquem em difusão nacional. O segundo, já estou em negociações com ele, deve ser o ministro Miguel Reale Júnior, falar a segunda telepalestra. E o terceiro, o nosso desembargador Carlos Thompson Tuflo, que está sendo convocado agora. É convocação, não é? Era uma honra. É isso, né? Outros atos mais sobre teletrabalho, sobre a ideia que se tem é de transformar em algo definitivo o teletrabalho pelos resultados positivos que tem apresentado, não é? Vão aparecer ao seu devido tempo aqui para apreciação dos colegas, né? Os cumprimentos pela manutenção do desembargador Jorge Damião, brilhante magistrado, desembargador. Eu apresentei na última tele-reunião com ele um cortador de cabelo, né? Mas que eu corto o meu cabelo. Eu apresentei para ele. Não sei se eu convenci, acho que não. Eu, na última sexta-feira, depois de 3 meses, criei coragem e cortei o cabelo. Demorou, só depois da vacina, né? Isso. O TJ chegou a ter um barbeiro, né? Não sei se alguns colegas chegaram a conhecer. O famoso Lero. Lero, que era titular do Salão Figaro, ali na José Patrocínio. Exatamente. E depois eu conto. Era no 5º andar ali, o espaço. Isso. Não era no 5º, era o 7º andar. Era no 7º andar. E quem foi o ministro Munhoz. E a causa eu digo depois. Imagine o escândalo nos dias de hoje, a contratação de um barbeiro para o TJ. É que tinha os... Até, presidente, se me permite, essa figura do barbeiro nos tribunais era tradicional. Sim. Os tribunais tinham, assim, para os seus juízes, inclusive. É que tinha uns que não cortavam o cabelo, não faziam a barba. Era a maneira de obrigar. E o ministro Munhoz era quem o conheceu, né? Eu sou diplomático, com o ministro Munhoz. Aí ele, o barbeiro, e falou, vamos passar aí, cortar as melenas e a barba aí, falando alinhar. Mas tinha um específico que era o maior alvo. Então, tá, colegas, eu agradeço a todos. Um bom fim de semana e terça que vem, então, naquele horário de sempre, né? Nos encontramos aí. Um grande abraço aí, bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos.